Olá, povo abençoado, bom dia, na graça, na paz e no amor de Cristo Jesus. Estamos aqui mais um dia, acordamos vivos, respirando, com saúde, e isso é motivo para agradecermos a Deus. Você com certeza já acordou hoje adorando a Deus, né? Louvando a beleza, a soberania, a majestade, a grandeza de Deus, né? A Bíblia diz no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder, né? Então a natureza declara a grandeza, a soberania, a majestade de Deus, e nós estamos aqui também para adorarmos a Deus, para declararmos a grandeza, a soberania, a majestade, adorarmos a Ele com o nosso amor, com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? Vai aí, aperta esse aviãozinho, chama suas amigas, manda aí para 10 amigas suas, que eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito importante também, como todos os outros, né? Hoje eu vou estar daqui a pouco chamando a minha nora, a pastora Raquel Malafaia, e nós vamos estar falando aqui mais uma mulher, né, que foi agraciada por Deus, que enxergou a beleza de servir a Deus através da sua adoração, né? Nessas lives eu estou aqui lançando esse livro aqui que eu escrevi, Agraciadas. Mulheres que entenderam, que enxergaram a beleza de servir ao reino de Deus, né? E hoje nós vamos falar de uma mulher muito importante. Nós vamos falar de Maria de Betânia. Então, pega esse aviãozinho, manda aí para suas amigas, que eu tenho certeza que seremos ricamente abençoadas com as palavras que serão ditas aqui, com tudo que vai ser feito, né? Chama aí as suas amigas, eu já quero dizer aí, você que está entrando aí, né? Que tudo delícias, que bom, seja bem-vinda aí, né? Cantora Aline de Lima, né? Elizabeth, olha, que Deus abençoe vocês, irmãs, mulheres de vários lugares, né? Thaisa, minha filha, bom dia, né? Marilu Farias, a Raquel já entrou, já vou chamar daqui a pouquinho, né? A Marcinha Souza, olha, um dia abençoado, que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração, né? Nós vamos estar falando aqui de uma mulher muito especial. Já falamos da mulher samaritana, falamos de Maria, mãe de Jesus, né? Falamos de Priscila, falamos de Isabel, falamos da profetisa Ana, e hoje nós vamos fechar com essa sexta mulher, né? Maria de Betânia, que se tornou inesquecível o ato que ela fez. Jesus falou: o ato que você fez será inesquecível, vai ser lembrado por muita gente, em todas as nações. Pode ter certeza, você como mulher é uma grande influenciadora. Você está influenciando pessoas, e os seus atos, aquilo que você pratica, o seu serviço para Deus, vai marcar vidas, vai marcar gerações. Pode ter certeza disso, né? Então vou dizer, se você quiser adquirir aí, você que ainda não adquiriu o nosso livro Agraciadas, você vai poder adquirir por R$ 59,90. O frete é grátis. Entra aí no site da Central Gospel Max. Entra aí no site da Central Gospel Max. E também você pode ligar. Ah, Elisete, eu não uso muito celular, computador, mas você pode ligar e adquirir pelo telefone. A operadora é 21 25 98 20 19. 25 98 20 19. Se você adquirir o livro, você paga R$ 59,90 e o frete é grátis. Se você adquirir o livro com o perfume Agraciada, para você ficar cheirosa, hoje nós vamos falar de Maria de Betânia, né? Que derramou um perfume especial sobre Jesus, e esse perfume foi exalado por onde ele passou. Então é importante a gente, né, andar perfumada. Além de exalar o bom perfume de Cristo, é bom você ser uma mulher perfumada também. Se você quiser adquirir o livro com o perfume, você vai pagar R$ 129,90 e o frete é grátis, tá? Entra aí no site da Central Gospel Max e você vai poder adquirir, tá? Então eu já vou aqui chamar a minha nora Raquel, que já tá aqui, que eu já vi, né? Vou conversar um pouquinho, né, sobre Maria de Betânia, que eu tenho certeza que vamos ser ricamente abençoadas. Bom dia, Raquel. Bom
Bom dia, sogra, bom dia a todas as agraciadas vitoriosas que estão aqui. Sim, mulheres e também tem homens, né? Que estão aqui, que eu tenho certeza que vocês também são bênção nessa terra. Vocês também têm que exalar o bom perfume de Cristo. Então vamos conversar um pouquinho sobre Maria de Betânia, né? Que era irmã de Marta e de Lázaro, né? É, Isso. e aqui no livro eu falo, né, que Maria de Betânia, ela serviu a Deus em adoração, né? Então a gente vê algumas atitudes, né, para ser uma adoradora, sabe? Para ter uma vida de adoração a Deus. E o que eu aprendo aqui com Maria de Betânia é que ela entendeu quando ela se sentou ali aos pés de Jesus, né? Ela, como uma mulher, estavam ali os 12 discípulos, e ela se sentou aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E o que eu acho lindo é que Jesus autorizou que ela ficasse ali, tá? Ele não mandou ela se retirar. Então, o importante que a gente entende que não importa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente, vai ter sempre um lugar aos pés de Jesus para você. Você nunca vai ter desculpa que não teve tempo para estar aos pés de Jesus. Então, uma das coisas que eu aprendo, um adorador, uma adoradora, ele vai ter que ter sempre um tempo para estar aos pés de Jesus. O que você pode falar sobre isso, Raquel? A importância de estarmos aos pés de Jesus. Porque para ser adorador, tem que ter intimidade com Jesus. É tão lindo como Deus trabalha, é tão lindo como Deus. O trabalhar de Deus, eu fico muito maravilhada. Porque desde o momento em que eu fui convidada à live para falar da Maria de Betânia, o Senhor trouxe uma palavra para o meu coração. Algo que revela, em uma palavra, o exemplo que Maria de Betânia deixou para nós. E essa palavra é exclusividade. Amém. Exclusividade. O que você está falando é exatamente o que ela demonstrou com a sua vida, com as suas atitudes. Ela, ao estar aos pés de Jesus, ela revelou: o Senhor tem lugar exclusivo na minha vida. Amém. O Senhor tem exclusividade. E eu anotei isso aqui e eu fico maravilhada, porque eu sempre falo: Senhor, fala através de mim. Porque eu entendo que nós estamos aqui, como você falou, nós somos um meio pelo qual Deus usa para se revelar às pessoas. Se um dia uma pessoa é alcançada por Deus, não é porque ela é privilegiada e que Deus vai fazer somente algo exclusivo com ela, mas é a prova de que Deus deseja falar, agir, interagir com todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele se revela na vida de quem dá exclusividade a ele. E é isso. Aqui nesse livro tão lindo, deixa eu falar rapidamente. Esse livro, gente, está muito lindo. Agraciadas. Meu Deus, como eu fui ministrada através da vida de Maria de Betânia e naquilo que Deus trouxe ao nosso coração através da sua vida, sogra. E eu entendo isso, eu creio que nessa manhã o que o Espírito Santo falou no meu coração é que ele deseja ter um lugar exclusivo na sua vida. Você que está aqui nessa live, eu quero te perguntar: você tem dado exclusividade a Deus? Porque Maria de Betânia fez isso. Tudo que ela fez, todos os relatos da vida dela na Bíblia demonstram que ela deu exclusividade a Deus. Ela demonstra que Deus estava acima dos seus recursos, que Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Quando ela faz isso, quando ela está aos pés de Jesus, ela está dizendo: olha, não estou preocupada com o que as pessoas vão falar, não estou preocupada com o que as pessoas vão dizer, eu não estou preocupada com nada, eu só quero estar aos seus pés. E a agraciada é a mulher que serve em adoração, isto é, quem dá a Deus exclusividade. E a palavra exclusividade significa posse, uso, direito que não admite participação de outrem. É qualidade do que é exclusivo. Eu olho para ela e eu percebo isso, sogra. Ela estava dando exclusividade a Deus com o seu gesto, no lugar em que ela estava, onde ela se colocou. Ela não queria aparecer. Ela somente queria estar ali aos pés dele. E eu acho que
o que me chama a atenção é isso. Eu quero isso para minha vida, né? É isso aí mesmo. Que coisa linda. Então a gente vai ligar a exclusividade, né? Ela teve essa exclusividade, ela se separou para Jesus, para estar aos pés dele, né? E é muito lindo que quem dá essa exclusividade para Jesus, Jesus vai ter sempre o primeiro lugar. Ele Isso. vai ocupar o primeiro lugar sempre, né? E o que a gente Sempre. aprende com Maria de Betânia e que como ela tinha essa exclusividade de sentar aos pés de Jesus, de estar atenta, ouvindo o que Jesus falou, ela entendeu que Jesus seria a prioridade na sua vida. Então, todo adorador que tem, né, Jesus como exclusivo na sua vida, como a prioridade, ele vivencia o que essa mulher vivenciou. A lei do Isso. desapego. Ela tem como se não tivesse, né? Ela não é Exatamente. demasiadamente apegada às coisas dessa terra. Ela Exatamente. prioriza sempre Jesus em tudo. E a gente aprende, né, com essa exclusividade que ela deu a Jesus, que estando aos pés de Jesus, ela percebeu, né, quando estava ali ouvindo Jesus, que ele estava falando também que um dia ele iria morrer, que um dia ele iria ser crucificado. E aí o que eu acho lindo é que no momento, né, em que Jesus estava numa casa jantando, Maria de Betânia, como tinha Jesus como prioridade, ela se desapegou de algo, né? Que talvez ela estivesse guardando, né? Os autores da Bíblia falam que era um nardo caríssimo, um perfume caríssimo num vaso de alabastro, e ela se desapegou de algo que valeria o salário de um ano. Então, eu quero falar para você que está aí nessa live, como a Raquel muito bem falou. Será que você tem dado exclusividade para Jesus? Ou você está demasiadamente apegada a certas coisas e Jesus não está sendo a prioridade na sua vida. Então, a gente aprende aqui com Maria de Betânia, quando ela se sentou aos pés de Jesus, ela teve um discernimento espiritual, ela teve um espírito de revelação para entender quem era Jesus, o momento que ele ia viver, que até os discípulos que estavam ali aos pés de Jesus não perceberam, porque quando a gente lê, né, no Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai ver que era perto da Páscoa, né, e logo depois Jesus seria crucificado. Ela ungiu Jesus com aquele nardo puro, né? Sim. Ela percebeu, ela teve um discernimento. Então, o que eu quero dizer para você que está nessa live, Elisete, eu não tenho tido discernimento espiritual. Ah, eu não percebo as coisas que Deus quer falar no meu coração. Mas eu vou te fazer uma pergunta: você tem dado exclusividade para Ele? Você Sim. tem sentado aos pés de Jesus como Maria sentou ali, correndo risco, ela estava ali só com o homem, né? Mas ela não se importou. A Uhum. adoradora, ela não se importa, ela quer adorar Jesus. Pode falar o que quiserem, podem criticar, podem falar da sua adoração, mas ela estava ali, sabe, dando exclusividade a Jesus, porque ela se tornou uma adoradora. Então, eu Sim. queria falar um pouquinho que todo adorador, Raquel, ele tem que aprender a vivenciar a lei do desapego. E Sim. aí eu falo aqui no livro de Abraão, que foi o primeiro adorador. E ele foi adorar em algo que Deus pediu a ele, algo exclusivo, que era o filho dele. Mas olha como ele entendeu a prioridade de Deus ser exclusivo na vida dele. Eu vou dar ao meu filho. E diz que ele, quando ele subiu no Monte Moriá, ele falou: Eu vou adorar. É. Então, um adorador, que eu quero deixar bem claro, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque as pessoas falam assim: ah, eu não sou adorador porque eu louvo. Você louva, você canta, mas adoração é diferente. Adoração é dar exclusividade a Deus Sim. e adoração é priorizar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de marido, de filhos, de casa, de profissão, de recursos financeiros. E o adorador, ele é desapegado de si mesmo. Sim. Sabe? E ele vivencia essa lei de desapego, ele se doa para Deus. Sim. Então, todo adorador é um grande doador Sim. no reino. Ele se oferece para Jesus e ele dá o seu melhor. E foi o que Maria fez, não foi? Ela deu o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de exclusividade. Um vaso de alabastro com nardo puríssimo, né? Sim. Que causou até inveja, que causou até ciúme naquilo que ela estava oferecendo a Deus. O que você pode. É fácil viver essa lei do desapego para se doar? Não, não é porque nós vivemos, nós ainda temos que lidar com a humanidade. Desde que o pecado entrou no mundo, nós ainda estamos lidando com essa humanidade.
Mas o que nós precisamos, sobretudo, é entender que nós fomos criados para o louvor e glória do Senhor. O propósito, o nosso propósito é servir a Deus com a nossa vida. É um estilo de vida. Adorar é prestar honra a Deus, é reverenciar a Deus, é dar exclusividade a Deus. Adorar é um modo de viver. As pessoas confundem muito quando, porque é como você mesmo disse, né? Não é só um gesto. Cantar é um gesto. Isso. Louvar é um gesto. Ofertar é um gesto. Mas a adoração é a vida. É Estilo a de vida. entrega de coração, corpo, alma e espírito. É viver uma vida digna de Deus. Isso que é adorar. Nós precisamos internalizar isso no nosso entendimento. Maria de Betânia, ela demonstra para mim uma mulher que soube reconhecer Jesus. O que ela fez foi porque ela percebeu que ele não era um homem qualquer. Ela viu que ele era diferente. Ela nunca havia conhecido um homem como ele. Como Jesus, ela não conheceu um homem como ele. E por isso eu entendo que ela não reteve o seu nardo, ela não reteve o seu perfume. Porque a primeira coisa que eu quero destacar para você que está aqui na live é isso. Quando você reconhece a Deus como Senhor da sua vida, como principal, a pessoa principal da sua entrega, da sua atenção, da sua oferta, sabe, de tudo na sua vida, quando você ama alguém a tal ponto, você não retém. Você quer dar, você não se importa com o que você tem. O que é mais importante para você é Ele. E isso é adoração. É o reconhecimento da soberania de Deus. Eu anotei uma coisa aqui, é verdade. Deus é Deus. Ele não precisa do aval de ninguém. Mas o adorador é aquele que reconhece esse Deus soberano, esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem muito mais para nos dar. Não importa o quanto que eu dou para ele, ele tem muito mais para me dar. Por isso que eu achei fascinante aqui no livro, quando você dá o exemplo do próprio Jesus, quando ele, depois que ele vai para o deserto e ser tentado, em Mateus capítulo 4, versículo 8 a Deus, ele faz a maior declaração, que ele foi o principal adorador. Não há exemplo maior de entrega de adoração do que Jesus. E ele vai falar, ele diz assim para Satanás, retira-se, Satanás, pois está escrito que somente ao Senhor, seu Deus, adorarás, e somente a ele preste culto. Sabe por que ele pôde dizer isso? Jesus só pôde dizer isso porque ele esteve 40 dias se consagrando. Isso. Porque ele É sinal que todo adorador, Raquel, todo adorador é uma pessoa de oração. Porque se você te falar adoração, se você tirar o A e o D, o que que fica? Oração. A palavra adoração, se tirar o A e o D, vai ficar oração. E a oração, por que que todo adorador ama orar? Está sempre ligado em espírito com Deus. Porque a única maneira de falarmos com Deus é através da oração. É verdade. Então, todo adorador ora e todo adorador lê a palavra. Porque a oração é quando nós estamos falando com Deus. E quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Então, é o que você estava falando mesmo. Quando eu olho para a Bíblia, e eu achei muito lindo uma parte aqui no livro que fala um compromisso com Deus. O adorador tem um compromisso com Deus. Jesus, antes de exercer o seu ministério, ele nos dá muitas lições, porque ele vai mostrar, eu não estou aqui em causa própria. Eu vim a serviço do meu Pai. Eu estou sendo preparada, eu estou sendo treinada. O próprio Jesus se consagrou. Por quê? Porque a missão que estava diante dele ia exigir dele muita entrega. E exigir dele essa exclusividade a Deus. Ele não poderia, em momento algum, pensar, eu sou Deus, então vou fazer o que eu quero aqui. Não. Em todo o tempo, Jesus mostra com a sua vida, eu estou aqui a serviço do meu Pai, eu vim fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade, mas a vontade dele na minha vida. Isso é adoração. Glória. É reconhecer a Deus. Quando eu reconheço a Deus, eu estou dizendo, eu digo com minhas atitudes, minhas palavras, meus sentimentos, que Ele é a prioridade, que eu não posso viver sem Ele, que eu não posso fazer nada sem a direção dele. E hoje eu estava orando, sabe, sogra, o Espírito Santo falou isso,
E eu quero encorajar você que está aqui com essa palavra, te perguntando: você tem dado exclusividade a Deus? Porque Maria de Betânia mostrou com a vida dela. Ela mostrou, ela é um exemplo porque Jesus fala dela por quê? Porque ela demonstrou ser alguém interessada em dar a Deus o reconhecimento sobre tudo na sua vida. Então, hoje, nessa manhã, pensando sobre essa mulher e falando sobre o poder da adoração, aqui na página 113 diz assim, ó: a importância da adoração é tão grande que, embora todos os povos procurem de alguma forma deuses, lemos na Bíblia que a única classe de pessoas que o próprio Deus procura é esta: a dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E parece claro para mim que Maria entendeu isso. Ela era uma mulher sensível à voz de Deus. Agora Glória eu quero falar a sobre Deus. você. Só tem sensibilidade ao Espírito Santo quem ora, quem Sim. se consagra. E Jesus só pôde dizer para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque ele estava na presença do Pai. Porque Que ele passou lindo. 40 dias na presença de Deus. Ele se negou, ele negou comer, ele se negou dormir, ele se negou se alimentar, ele negou a sua carne. Aqui nós estamos falando sobre negação da carne. Você que está aqui, que tem sido prioridade para você. Você tem negado a sua carne. Você tem se sujeitado a Deus. Você tem dito: Senhor, olha, eu tô com uma vontade de dar um fora naquela pessoa. Aquela pessoa está me enchendo a paciência. Mas antes, você tem dito a Deus: Senhor, eu vou negar minha carne. Ai, que preguiça de ir para a escola bíblica dominical. Mas antes, Senhor, a tua vontade. Glória Ai, a que preguiça de, Deus. de estender a mão para alguém. Eu estou precisando, eu estou necessitada. Mas antes, o Senhor, que me supre todas as coisas, Amém. que faz tudo por mim, que cuida de mim. Olha, o lindo, Raquel, é que você falou isso aí, né? Que o adorador, ele obedece, ele submete e ele vive o desapego. Porque quando a gente vê lá em Filipenses capítulo 2, diz que Jesus se desapegou de toda a sua glória, Toda a sua de glória. todo o seu poder e majestade, e veio a essa terra se humanizar, se tornar homem, né? E o lindo que, como homem, como você falou, todo adorador também, uma outra atitude de adorador, ele é obediente a Deus e Obediente. ele obedece os princípios da palavra de Deus. Então, Verdade. nós, como adoradores, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer os princípios da palavra de Deus. Será que você, como adorador, você tem obedecido os princípios da palavra de Deus? Ah, na sua casa, como mulher, como esposa, como mãe, você que é filho, né? Sim. Ah, o seu pastor. Ah, pensa nesse sentido de obediência. Todo adorador obedece os princípios da palavra de Deus e obedece, sim, os princípios também que Deus designou nessa terra, né? Então é muito interessante, porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai como adorador, não a sua vontade. Porque ali, quando ele foi tentado no deserto, se ele fosse pela sua vontade, claro que ele aceitaria. Ele estava com fome, ele estava com sede, né? O diabo queria antecipar toda a glória que seria de Jesus depois da ressurreição. Ele queria antecipar. Então, eu quero dizer para você que está nessa live: obedeça a Deus. Cuidado com as vozes, aquilo que tem falado para você. Ah, você merece isso, você merece aquilo. Ah, você tem que fazer isso, não estão reconhecendo o seu trabalho. Obedeça aos princípios da palavra de Deus, porque se você obedecer, você vai ter a bênção de Deus na hora certa. O adorador, ele obedece os princípios da palavra de Deus. Jesus obedeceu todos os Sim. princípios. E lá em Hebreus 5:9 diz que ele veio, Jesus, ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, todo adorador é obediente a Deus, é Sim. obediente aos princípios da palavra de Deus. Cumpre os princípios de obediência nessa terra. Sim. É muito importante isso, né? Quando a Verdade. gente entende ali o ato de Maria, ali para alguns homens, né, principalmente para Judas, foi um ato de desperdício. Mas ela, quando ficou aos pés de Jesus, como a gente já disse aqui, ela passou a ter um discernimento espiritual. Ela passou a ter uma revelação da parte de Deus. E ela estava praticando um ato de obediência à vontade de Deus, que ela teve que se desapegar daquele perfume, daquilo que era tão valioso, né? Para ela derramar ali para Jesus. Ela estava obedecendo a Deus.
Né? É Então, há um verdade. texto também que é melhor e é mais importante obedecer a Deus, muitas vezes, do que aos homens. E a nossa própria vontade, como você falou, o nosso ego é muito perigoso. Né? Muito. A nossa carne. E a gente só vence a nossa carne diariamente, porque Jesus teve fome, Jesus teve sede, mas ele falou aqui: para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Cuidado com a sua carne, irmã. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com as tentações, que ela vem nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de fragilidade, mas que você possa fazer como Jesus falou. Ele usou a palavra, ele conhecia a palavra. O adorador, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que ter intimidade com Deus, sabe, em oração, para ser sensível à voz de Deus e obediente à voz de Deus. E uma das coisas também que eu aprendo, né? Depois a gente vai fechar aqui das atitudes do adorador, é que todo adorador tem que ser uma pessoa de fé. O que você pode Sim. falar, essa atitude de fé que essa mulher tomou? Olha, realmente é uma atitude de fé. Por quê? Enquanto estivermos na Terra, viveremos os nossos conflitos humanos. Teremos os nossos conflitos. Passaremos por adversidades, por lutas, por batalhas, por dificuldades. Ninguém está imune a isso. E por isso que é uma atitude de fé. Porque o pastor Silas falou numa Santa Ceia passada que confiar é perder o controle para Deus. Confiar é perder o controle para Deus. E isso fala do quê? Eu vou voltar para isso constantemente, porque eu entendo que é o cerne da palavra de hoje para quem está aqui assistindo. Quando você dá exclusividade a Deus, quem fica no foco, no centro da sua vida é Deus. Amém. Nada mais. Não é a sua dor, não é a falta, não é a rejeição, não é a tristeza. Nada. Deus precisa estar no centro. Isso é uma atitude de fé. Porque muitas vezes tudo que está acontecendo ao nosso redor nos tira o olhar de Deus. Tenta colocar o nosso olhar no problema. Coloca assim, tenta tirar a nossa atenção de Deus para colocar o nosso olhar no problema, colocar o olhar nos conflitos, que são muitos. Quantas pessoas hoje estão vivendo um conflito? Quantas pessoas hoje estão vivendo uma adversidade? Mas Deus está acima de tudo. E a verdade é que só Ele realmente pode nos dar a resposta para tudo. Então, adorar com fé é literalmente perder o Aleluia. controle, sabe? E se agarrar em Deus. Olha, tem muita gente vivendo agarrado à sua dor. Tem muita gente vivendo agarrado aos seus problemas. Tem muita gente que não consegue perdoar. Tem muita gente que está tão apegado à sua dor que não consegue enxergar nada a não ser a Deus. E eu acho lindo Maria de Betânia, porque ela demonstrou ter olhos apenas para Deus. Amém. Quando eu imagino, ela não estava nesse momento, quando ela vai ungir a Jesus, ela já tinha convivido, ela sabia quem eram os discípulos, ela já tinha convivido suficientemente naquele cenário, visto Jesus fazer Ela milagres, operar viu maravilhas. Jesus ressuscitar o irmão dela, Lázaro. Ela Ela viu presenciou esse Jesus. grande milagre, né? Exatamente, é nisso que eu ia chegar. Ela viu, ela vivenciou, mas ela colocou o seu foco nisso. Quem sabe ela poderia ter ficado chateada, poxa, Jesus demorou, né? Como fala aqui, né? Jesus demorou, não veio, tinha que ter vindo antes. Tem gente que tem a bênção de Deus na sua frente e só consegue se lamentar nas coisas do passado. Tem gente que está vivendo a provisão de cada dia, mas só consegue pensar que não tem no que vai, no que não tem provisão para o dia de amanhã. Então, é necessário mudar a sua ótica. Porque quem tem fé vive um dia de cada vez. Celebra cada vitória. Celebra cada momento da sua vida. Quem tem fé não anda ansioso. A gente tem que falar sobre isso aqui hoje. Porque quanta gente ansiosa. Quanta gente preocupada. Quanta gente desesperada. Quanta gente em conflito. Tem a palavra, tem a Bíblia, tem a revelação, vai na igreja, entra em culto, sai de culto, mas o seu estado emocional não muda, porque precisa de cura. Olha,
ansiedade é um grande inibidor da fé. Quem sou eu para falar isso aqui diante da minha sogra, minha pastora? Não, mas é Que verdade, o ser ensina humano. tanto sobre isso. Mas existem coisas, você precisa hoje identificar o que está inibindo a sua fé. Você precisa hoje identificar o que é que está te impedindo. Você quer, mas você não consegue. Você tem que identificar qual que é o problema. Porque ninguém pode mudar isso em você se você não reconhecer, se você não entender, se você estiver apegado a dinheiro, se você estiver apegado a títulos, se você estiver apegado a alguma coisa, você não pode estar apegado. Porque quem tem fé não se apega. Olha só como tudo está linkado. Como tudo está ligado. Eu entendo e eu acredito. Deus vai buscar uma noiva santa. Deus vai buscar uma noiva madura. Deus vai buscar uma noiva curada. Deus vai buscar uma noiva, não uma menina desesperada, cheia de ansiedade, que vive dependente das pessoas, dependendo de um elogio, dependendo do reconhecimento, dependendo de uma porta aberta, dependendo do favor de alguém. Se você tem Deus, você tem todo o favor que você precisa. Glória a Deus. Eu tenho visto pessoas carentes demais, apegadas demais a pastor, a pastora, a cargo, a tanta coisa. Se apegue a Deus. Aprenda com Maria. Se apegue a Deus. Esqueça as pessoas que estão do seu lado. Se apegue. Pare de andar tão ansiosa. E a ansiedade me mostra isso. Alguém, um ansioso me mostra alguém que está sempre à espera de algo humano. Não está à espera de E a Deus. ansiedade é muito perigosa, a ansiedade excessiva, né? Porque depois da queda, né, nós nos tornamos Sim, desequilibrados internamente e externamente. Então, na área emocional, nós passamos a ser ansiosos porque nós fomos expulsos do Éden. E ao ser colocado fora do Éden, começou tudo novo. Algo que sim, a gente não esperava, né? Aquele casal não esperava, e como eles ficaram ansiosos, isso foi sendo passado de geração a geração. Então, o problema da ansiedade excessiva, né? Hoje tem muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, né, com síndrome do pânico, tudo gerados por ansiedade, por medo, por insegurança. Como é que vai ser o meu futuro? Ou ansiosos por coisas que não fizeram, por erros do passado. Então, eu quero dizer, porque o perigo da ansiedade, se você não aprender a lidar com a ansiedade, quando lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu vejo que Maria de Betânia, ela guardava aquele nardo puro para algo muito especial. sim. Mas naquele momento ela fala: peraí, eu não dependo desse nardo puro aí. Eu não dependo Sim. aí desses 300 denários, essa quantidade Isso. de um ano de salário. Porque eu tenho um Deus que é provedor. Ela colocou a fé em ação. Porque agora eu tenho um Deus que vai prover todas as minhas necessidades. Então ela colocou todas as ansiedades que ela colocava naquele nardo puro, naquele vaso de alabastro, que eu fico imaginando. Você já viu alguém, né, que tem um ouro dentro de casa, que coloca dentro de um cofre, que esconde, né, de vez em quando vai lá conferir se está lá, de vez em quando vai ver, né, aí de repente, quando menos espera, entra lá um ladrão na sua casa e rouba aquele cofre. O que adiantou tanta ansiedade, tanta preocupação? Então, é a nossa vida que tem que colocar diante de Deus, porque Deus está cuidando. Então, a ansiedade, sabe, veio depois da Sim. queda, essa ansiedade excessiva. E a ansiedade excessiva vai te levar a ser uma mulher inquieta, sabe? Sim. E o perigo da inquietação na nossa vida é que a gente, que é muito prática, a ansiedade faz com que a gente seja muito prática. A gente vai querer ser muito Sim. imediatista, querer resolver problemas antes do tempo, Sim. querer coisas antes do tempo, posição antes do tempo, título antes do tempo, um marido antes do tempo, Sim. sabe? Um recurso financeiro antes do tempo. E a gente vê que tudo que é feito antes do tempo na nossa vida, do tempo de Deus que eu estou falando, ao invés de ser bênção, vai ser maldição. Então a gente tem que ter muito cuidado com a ansiedade, como você está falando aí. Eu vejo que Maria de Betânia, ela colocou a fé em ação. Sim. Ela se tornou uma mulher desapegada de algo que ela tinha de muito precioso ali. Ali ela soube descansar em Deus. Eu vou, sabe, dar o meu melhor, porque eu creio que Ele vai cuidar da minha vida. E aqui no livro também, você que está aí nessa live, eu estou falando do nosso livro aqui que eu lancei, Agraciadas, Mulheres que Enxergaram a Beleza do Servir. Aqui, para cada mulher, eu falo de um fruto do Espírito que eu percebi que cada uma desenvolveu, né? Eu vi que Isabel foi a paciência, Maria, né, foi a mansidão, o controle do poder. Isabel Sim. foi a paciência de esperar o momento de gerar João Batista, né? Sim. E eu falo aqui que Maria, o fruto do Espírito que eu entendi na vida de Maria de Betânia foi o amor. Quando ela se sentou
aos pés de Jesus. Gente, isso é muito lindo, irmã. Você que Sim. está aí nessa live, Raquel, porque parece uma coisa simples, mas o que às vezes eu atendo, trabalho com mulheres, atendendo mulheres, mulheres que estão na igreja e que ainda não entenderam a imensidão Sim. do amor de Deus na sua vida. Então, eu quero dizer para você que está nessa live, que guarda realmente sentimentos de inferioridade, de Isso. rejeição, você que passou por traumas de abuso na infância, abuso de pai, abuso de avô, você que foi maltratada, né, verbalmente, né? Você que talvez passou por violência doméstica, por um homem que a maltratou, eu quero te dizer que Deus te ama muito. Sabe? Maria, eu não sei como Maria vivia. A Bíblia não fala ali de pai e mãe, né? Fala de Lázaro, Marta e Maria, três irmãos que moravam juntos, e diz que Jesus gostava de ir à casa deles, almoçar com eles, né? Um dia eu ouvi uma mensagem de um pastor e eu achei muito lindo, que ele falou assim, olha, Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro e ia sempre comer um churrasquinho na casa deles, um churrasquinho de peixe frito, que o churrasquinho naquela época era peixe frito com pão, né? E com certeza, Jesus, o pregador falou, com certeza Jesus gostava de lá, porque lá Jesus podia ser ele, né? É. Mostrar a humanidade dele, Sim. conversar, bater um papo, né? Brincar. Isso é muito lindo. Olha, irmã, Jesus quer ter essa intimidade que ele tinha com Marta, Maria e Lázaro. Sim. Sim. Ele quer ter essa intimidade. Ele quer que você o conheça, sabe? Como seu melhor amigo, como aquele que vai suprir as necessidades que um marido não supre, que um filho, que uma casa, sabe? Que uma posição. Então, tenha essa intimidade com Jesus. Ele ama você. E eu entendi aqui, vendo a vida de Maria, né, que ela, ao sentar ali aos pés de Jesus, ela entendeu o amor de Cristo Sim. por ela, pelo Sim. ser humano. E ela foi, sabe, respondendo a esse amor, oferecendo o que ela tinha de melhor. Eu queria Sim. fazer uma pergunta para você que está aí nessa live. Como você está respondendo a Cristo pelo amor que ele tem a você? Porque quando nós, Raquel, quando nós entendemos que nós somos amadas por Deus, nós damos o nosso melhor. Eu, Quando você sabe que seu marido te ama, você dá o seu melhor, né? Pode ter eu ia certeza, porque falar, a olha, mulher, ela age com muita reciprocidade, né? é muito lindo isso, Então Sandra. é A gente está na mesma lindo que eu sintonia. entendo que Maria foi cheia do amor, do fruto do Total. Espírito, o amor. E o amor preenche todas as áreas da nossa vida. E quando você é uma mulher que ama a Deus e se sente amada, você ama o teu próximo, independente se ele te ama ou não. Sim. Acontece o que está lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não se soberbece, não arde em ciúmes. E é tão lindo que quando você vê Paulo falando em 1 Coríntios 13, né, sobre o amor, e quando ele fecha no versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a A esperança e o esperança. amor. Porém, olha aí o detalhe que ele dá: o maior destes é o amor. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aí nessa live. Como você está se sentindo amada por Deus? Sabe? Porque tem muitas mulheres que não estão vivenciando a lei do desapego, priorizando Deus, sabe? Obedecendo a Deus, sendo uma mulher de fé, porque não se sentem amadas por Deus. E hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus nessa live, Deus te ama tanto que mandou o que ele tinha de melhor. Se desapegou do seu filho unigênito Sim. para demonstrar um grande amor por você. E Jesus te ama tanto que ele Sim. se desapegou das suas vontades para fazer a vontade do Pai e morrer por mim e por você. E qual tem sido a minha pergunta agora para vocês, né? Qual tem sido a sua atitude de amor a ele? De que você precisa se desapegar? O Espírito Santo está me falando agora aqui, Raquel, que Sim. tem mulheres que estão ansiosas, que estão inquietas, que estão sendo imediatistas, se Sim. precipitando na área emocional nos seus relacionamentos, na área financeira, com Sim. compulsões, sabe? Sim. Mulheres, porque não entenderam o amor de Deus, não estão cheias desse amor. Sim. Que hoje você possa ser cheia desse amor de Jesus. Sabe? E aí Aleluia. você vai ver. Você não vai priorizar tantas coisas como você está priorizando. Ah, dando atenção a ofensas, dando atenção a falatórios, se preocupando em ir nas redes sociais, ver o que estão falando de você. Quem tem que saber de você é Jesus. Ele te ama. Ele te Sim. ama. Sim. Sabe? Então, se ofereça em amor para ele. Então, eu vejo
que Maria, né, ela desenvolveu essa virtude do fruto do Espírito, que é o amor, que é algo que a gente precisa bater na tecla hoje, né? Muito, muito. Aqui o texto em Marcos, capítulo 14, falando dela, da história dela, porque a história dela está lá em Marcos, está lá em Mateus, está lá em João. E quando eu li hoje de manhã essa fala, que foi a fala de Jesus, Jesus falando do que ela fez, Jesus, aquele que amava ela, se sentiu também amado por ela. E olha como ele se sentiu amado. Olha como ele se sentiu amado por ela. Ele diz assim, versículo 8: Maria fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ela ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Quem sabe você está aqui na live hoje e você pensou, eu não tenho um nardo. Eu não tenho um nardo como o dela. Eu não tenho um perfume como o dela, mas eu vou te dizer, todo mundo tem nardo para dar. Todo mundo tem algo precioso para dar. Todo mundo tem um perfume. Todo mundo tem algo singular que eu aprendi com essa mulher que está aqui na minha frente. Amém. Eu aprendi com ela sobre o valor do ser humano. Que Jesus veio demonstrar que ele valorizava mais as pessoas do que as regras. Essa é a fala clássica da minha sogra. E quando eu li isso daqui, o Espírito Santo falou comigo, tem gente que tem nardo, que está com perfume na mão, mas falta quebrar o vaso. Não quebrou ainda o vaso. Amém. Você não quebrou ainda o vaso e você se vê, eu sou tão humilde. Eu sou tão inferior. Ei, isso é um tipo de orgulho. Porque se você está apegado à tua humildade, então isso não é humildade. Porque o humilde, o que reconhece a sua condição, é aquele que presta honra. É aquele que não retém. É aquele que não guarda para si. E é isso, nós estamos falando disso, sobre você ser uma mulher agraciada. A mulher agraciada é uma mulher notável. E foi o próprio Jesus que falou dela. E Jesus está hoje aqui perguntando para você, o que você pode fazer? Porque o que eu posso fazer por você já é certo. Agora, o que é que você tem que fazer? O que você tem que fazer nessa manhã é parar de dar desculpa. O que você tem que fazer nessa manhã é dar prioridade a Deus. O que você tem que fazer nessa manhã é adorar em todo tempo com o que você tem. O que você tem para Deus? É o que você tem que Ele quer. Olha esse Deus maravilhoso. Jesus estava nos ensinando aqui algo extraordinário. Ele não quer o que você não tem. Ele quer o que você tem. Ele vai te reconhecer por aquilo que você tem para dar para Ele. Não o que você não tem. Então ninguém pode falar, Deus, eu não fiz porque eu não tinha. Deus, eu não fiz porque eu não. Olha, eu não era Elisete Malafaia, esposa do pastor. Não, é você. O olhar de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui com essa história? Que não só eu dou exclusividade, tem que dar exclusividade para Deus, mas Jesus também, ele reconhece a nossa exclusividade. É verdade. Jesus está aqui reconhecendo, olha, o que ela me deu, ela deu o que ela tinha. Ela quebrou o frasco dela com o que ela tinha, o precioso que ela tinha, ela quebrou. Ela escolheu quebrar aos meus pés e me dar. E a pergunta Quebrantamento, né? Quebrantamento. Todo adorador tem que ter um coração, né, quebrantado diante de Deus. Sobe, eu vou te falar uma coisa. Tenho orado tem uns 2 anos que o Espírito Santo tem falado para mim fortemente. Há uma palavra que eu tenho levado comigo. É necessário restaurar o espírito de quebrantamento. Se hoje nós estamos falando aqui sobre essa mulher, é porque essa mulher se quebrantou diante de Deus. E por isso que ela é louvável, por isso que ela é notável. Você quer ser agraciada? Você precisa se quebrantar. Você precisa abrir mão, sabe, dos seus conceitos, dos seus ideais, dos seus próprios planos. Confiar tudo a Deus, viver o que Ele tem para você. Porque quanta gente fala, ai, Senhor, eis-me aqui a tua serva, mas está agarrado a um ideal. O ideal para mim é, se eu alcançar o que a pastora Elisete alcançou, então, eu vou estar bem, vou me sentir realizada. Não, você tem que se realizar com o que você tem. Não estou dizendo que você não tem que conquistar mais, mas você se sente realizada com o que você tem? Como é que você quer ter mais se você nem está feliz pelo que você tem? Se você não se realiza com o que você tem, você também não vai se realizar se ele te der mais. Porque o problema não é o que está te faltando. O problema é você que não enxerga o que tem. Então, você que está aqui hoje, você precisa servir a Deus com o que você tem.
Ele está assim, ó, vinde a Aleluia. mim, todos. Ele Isso. está com braços abertos e você que está colocando impossibilidade. Eu sinto isso de Deus aqui. Que E lindo. muitas vezes eu não sou amada, eu não sou reconhecida como a minha própria sogra falou aqui. Está sendo um grande empecilho de Deus aqui na Esquecido. sua vida. Sabe o que que é, Raquel? O adorador, a adoradora, ela tem uma virtude muito importante que é a gratidão. É isso. Ao Maria e ali aos pés de Jesus, quebrar aquele vaso de nardo puro, aquilo que ela tinha de mais valioso para o seu futuro, para o seu sustento, Sim, ela estava tendo uma atitude de gratidão. sim, E existem muitas pessoas que não reconhecem a ação e o amor de Deus nas pequeninas atitudes na sim. sua vida, nas pequeninas coisas. Elas só acham que Deus vai agir com coisas grandes. Não, Deus só em você estar viva, em você estar respirando, em você poder andar, em você poder se alimentar, é motivo de você ser grata a Deus, adorar a Deus e acordar agradecendo. Eu tenho a experiência na minha família, eu falo aqui no livro, de meus pais que foram grandes adoradores, de minha avó, que era uma grande adoradora, que já acordava adorando a Deus, louvando a Deus, reconhecendo a soberania, a majestade, a grandeza. Então, isso é muito lindo. Um verdadeiro adorador, uma verdadeira adorador é uma pessoa que ama, é uma pessoa que vive a lei do desapego, é uma pessoa de fé, é uma pessoa que obedece os princípios da palavra de Deus, é uma pessoa que dá exclusividade para Jesus, como você falou muito bem, isso tudo tem a ver com exclusividade. E para a gente ir finalizando aqui, é uma pessoa grata a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você hoje, ao acordar, você já agradeceu a Deus porque você levantou da cama? Que tem gente que hoje nem levantou, teve uma morte súbita dormindo? Você sabia Verdade, disso? Tem pessoas hoje que não acordaram, já verdade. tiveram uma morte súbita dormindo, sabe? E você acordou, então se você acordou para adorar. Tem um Sim, louvor que eu amo que diz: para te adorar foi que eu nasci. Ó, sim. Rei dos Reis. Então, é muito importante se você está aí nessa live, você ainda está assim, para que que eu nasci? Ah, eu nasci para sofrer. Eu não sei por que que eu nasci, sabe? Talvez você até ouviu dos seus pais. Eu nem sei por que que você nasceu. Você não era para ter nascido, eu vou te dizer. Seus pais só fizeram sexo, você veio porque Deus quis. Sim, Porque a gente só faz sexo. Quem dá filho é Deus. E você nasceu nessa família, dessa maneira que você menos esperava, que eu atendo pessoas e falo, Lisete, eu nunca pensei de nascer nessa família, de ser jogada numa lata de lixo. E eu digo, mas você nasceu porque Deus quis e foi desse jeito. Você nasceu para adorar. Comece a adorar, que você vai ver o mover de Deus, que você vai ver a bênção de Deus, que você vai ver os milagres de Deus e que você vai se tornar uma pessoa que vai influenciar outras e vai se tornar inesquecível na vida de outras pessoas. verdade, Porque quando a pessoa ama a Deus, prioriza o reino, é um verdadeiro adorador, ele marca a vida de pessoas. Sabe? Ele verdade, se torna verdade. inesquecível, né? Sim, Meu pai e minha mãe são inesquecíveis, porque eu vi sim, o estilo de vida de adoradores deles. O prazer de servir o reino. A minha avó, uma mulher analfabeta, e eu via como ela adorava a Deus, como ela estava o tempo todo glorificando a Deus. Então, tem muita gente, né, que quer ser um adorador, mas empresta a boca para o diabo. é. No momento de aflição, murmura, reclama. Não! Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. E eu Pode. sei que isso é que a gente tem que ter um autocontrole, né? Porque muitas vezes Satanás quer usar a nossa boca para a gente, sabe, não adorar a Deus, para interferir na nossa adoração, mas que você realmente, né, seja uma pessoa que ame a Deus, que priorize o reino de Deus, Sim, realmente, que não sim. tenha nenhum ídolo no seu coração. Isso. Porque a gente Sim, pensa que ídolo é só essas coisas de barro, né? Não, sim, o ídolo pode ser um marido, o ídolo pode ser pode. um filho, o ídolo pode ser até um trauma que vai impedir tua adoração. Eu conheço mulheres que não adoram porque o ídolo na vida dela é um trauma, um Verdade. estupro que ela passou, né, um Sim, maltrato, e ela guarda aquilo. E a falta de perdão pode ser um ídolo que vai impedir tua adoração. verdade, E a verdade. gente vê isso quando você falou ali que Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele fala, né, para a mulher samaritana, mulher, o teu ídolo aí, né, é que você está colocando pessoas no meu lugar. Você já colocou Sim, 5. E agora o sexto, você está correndo até risco de vida. Esse ídolo é tão forte na tua vida que tu pode morrer. com Mas certeza. eu tenho uma água viva, É né? verdade. Para transformar, para mudar. E ela entendeu aquilo, né? Dá-me essa água viva. Então, você que está aí nessa live, sabe? O Espírito Santo está mandando te dizer qual é o ídolo que você tem colocado no seu ser que está impedindo
uma adoração completa para Deus. Sim. Maria, sabe, ela adorou com o seu melhor, porque ela entendeu, a prioridade não é esse nardo, né? Judas ficou preocupado. Podia ter dado para os pobres. Jesus falou: peraí, os pobres têm sempre convosco. Agora eu não. Ela está preparando a minha vida para a morte. E o lindo foi isso, que ela, ao colocar aquele perfume de nardo puro em Jesus, eu tenho certeza que por onde Jesus passou, ele levou o ato de adoração de Maria, né? E aquele ato de adoração, aquele perfume inundou vidas, sabe, que foram alcançadas por Jesus por onde ele passava. Então, que você seja realmente aí uma verdadeira adoradora, sabe? Quero dizer aqui para você que entrou nessa live, a gente está aqui fazendo essa live falando sobre esse livro aqui que eu escrevi, né? Agraciadas, mulheres que enxergaram a beleza do serviço. Você pode adquirir esse livro aí pela Central Gospel Max. Entra aí no site, tá? Por R$ 59,90. O frete é grátis. Tá aqui um presente para você dar para uma amiga que não é cristã, para você dar para uma amiga que você está discipulando. Vem o Dia das Mães aí. É um lindo presente para você que é filho, dar para sua mãe, para você dar para uma amiga. E aqui é uma leitura fácil. Sabe, eu escrevi de um modo muito fácil para você entender. E qualquer menina pode ler. Dê para uma adolescente, dê para uma menina, que eu tenho certeza que a palavra de Deus, gente, tem o poder que é inerente a ela. Isso que é o lindo da palavra de Deus. Aqui eu estou falando da palavra, e a palavra tem o poder que é inerente a ela. E eu tenho certeza que essa menina adolescente, que essa jovem, que essa mulher que é viúva, que tem uma palavra, que tem uma mulher viúva, né? Que a gente entendeu quando ela enxergou que o Messias ia voltar para a terra, né? Aqui tem Priscila, uma mulher que exercia o ministério. Você pode dar para uma pastora, para alguém aí que exercita o ministério, né? Que ela é a líder no ministério dentro da sua casa. Você vai entender as atitudes de Priscila. Aqui hoje você pode dar para uma menina que está, uma mulher gestante, que eu falo sobre Maria, uma mulher que estava grávida, né? É um momento que a gente passa de alguns medos, de insegurança. Então, e numa linguagem bem fácil, né? Para entender. Então, você pode dar um presente. Eu tenho certeza que é um presente que você vai dar que vai marcar a vida dessas pessoas. Você pode adquirir por R$ 59,90 entrando aí no site da Central Gospel Max. O frete é grátis, você vai receber em casa, tá? E se você quiser levar também o perfume, já que a gente está falando de nardo puro, que era um perfume maravilhoso que Maria ungiu Jesus, você pode também usar esse perfume aqui, agraciada. E o bonito desse perfume, gente, é que ele dá em qualquer bolsa. Olha o frasco, né? Muito É um lindo. frasco assim que dá em qualquer bolsa, em qualquer lugar. Depois você pode, tá, né? Colocar um cheirinho suave aí para você também, onde passar, exalar um bom perfume. Se você quiser adquirir o livro junto com o perfume, você vai pagar R$ 129,90. E olha que coisa interessante. Você vai poder pagar até 5 vezes no cartão. Não vai ficar pesado, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Eu lembro que o meu pai falava, a gente tem que ter controle com cartão de crédito. E às vezes a gente. Então, você vê aí as suas contas e você vai e pode pagar em 5 vezes no cartão. Tá ok? A gente está finalizando aqui, Raquel. Eu vou pedir para você deixar as suas palavras finais, fazer uma oração, né? Por mulheres que estão aqui nessa live, que eu tenho certeza que nós somos ricamente abençoadas. O Espírito Santo está aqui, está aí na sua casa, e ele vai agir em áreas da sua vida que você precisa se desapegar. Eu creio que o Senhor está curando mulheres aqui nessa manhã. Sabe? Mulheres que estão apegadas a um trauma, a uma ferida. E Satanás sabe, né? Não fique lambendo feridas, não. Em nome de Jesus, hoje, deixa o Espírito Santo derramar, sabe, o nardo puro dele na sua vida. E você vai ser curada, sabe? Curada em todas as áreas, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada, sogra. Que honra para mim estar aqui nessa manhã tão preciosa. Amém. E hoje estamos aqui dando pão, porque esse pão é o único capaz de nos saciar em todas as esferas, corpo, alma e espírito. E o pão que você está, Glória a Deus. que nós estamos te servindo hoje, é o próprio Deus dizendo para você: o que eu desejo é o que você tem. Minha palavra para você é: guarde isso. Se você quer ser reconhecida por Deus, que é o mais importante, você precisa dar a exclusividade a Ele. Se você quer ser reconhecida por Deus, você precisa adorar sem reservas. E quem adora sem reservas, adora em todo o tempo,
não para de adorar, ninguém é capaz de te silenciar. Eu te digo nessa manhã, ninguém silencia um adorador. A Amém. esta tem uma canção, nada pode De calar calar um um adorador. adorador. Nada, nada pode. Quanto mais tentam te calar, mais o seu Amém. perfume é exalado. Então Glória a vamos Deus. quebrar o nosso frasco Glória a aos Deus. pés de Jesus. Cuidado. Não dê o que você tem de maior valor para qualquer um. É exclusivo. É para Deus. Amém. Ainda que você ainda que você tenha um vazio na sua alma, ainda que você tenha carências, só Jesus pode te suprir. Então Amém. faça o que você pode. E ele é quem vai te dizer que a sua adoração é notável. É ele que vai falar por você. Tem hora que é ele que tem que falar. Maria fez tudo, ó, quietinha, mas ela agiu. Ela agiu, calada. Ela Amém. agiu. E Jesus reconheceu o que ela Glória a fez. Deus. Vou orar. Pai, Amém. nós estamos aqui reunidas em teu nome. Sim, Tu Senhor, sabes, nós Senhor, cremos. que o propósito dessas lives, Sim, Pai. o propósito Sim, deste Senhor. livro Abençoar a é mulher, para levar Senhor. vidas Oh, a te Deus. conhecerem com ainda Assim mais seja, nós profundidade. concordamos. Quero te pedir, Deus, que essas vidas, pessoas que participaram dessa live, elas venham ter sensibilidade Sim. para reconhecer que é o Senhor quem Oh, está falando. Não Deus. sou eu, Sim, não é Pai. a pastora Eu Elisete, creio. mas quem está Toma falando é o vida, Senhor. Senhor. E a Eu abro palavra hoje vidas para com os o teu seus filhos sangue. é esta: eu quero receber o que você tem para Sim, me dar. Pai. Eu Em quero o que nome você de, tem. Então, Senhor, em receba a nome nossa de Jesus. adoração. Nós estamos dispostos a entregar o que temos. Muitas vezes somos carentes Amém. de muitas coisas, mas o que Sim, temos não Pai. vamos reter. Em O que nome temos de queremos te Jesus. entregar. O que temos quero dar exclusivamente ao Senhor primeiramente. Abençoe os teus filhos, guarda a nossa casa e todos estes que estão aqui em nome de Jesus. Amém e Amém. 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 Quero Amém. agradecer a vocês aí e finalizar. Se você quiser adquirir o livro junto com o perfume, né? Acesse aí editoracentralgospel.com também, né? Você pode entrar aí Amém. no site da Editora Central Gospel, tá? .com, que você vai poder adquirir e vai receber aí na sua casa, o frete é grátis. Terminando aqui, mandando um abraço aí para todas vocês que estão aí na live, né? A Vânia Amém. Franco, que está assídua, né? A Cristiane, a Cate, a Sebastiana, um beijão para vocês, Deus abençoe, uma terça-feira de vitória abençoada, né? E se derrame aos pés de Jesus, exale o bom perfume, você vai se tornar uma mulher inesquecível como Maria de Betânia. Um beijo para todas Beijo, vocês, Deus obrigada. abençoe, Deus fiquem com abençoe. Deus.